Bom, a minha ideia aqui é conversar um pouquinho sobre ética da responsabilidade, né, aplicada a conceitos de modernização da esfera pública, né, também a democracia brasileira, né, a questão das reformas, a questão da educação e também a respeito do nosso sistema político. O Brasil vive hoje quase um colapso do sistema político, né, e por decisões que nós tomamos na época da redemocratização, que nós sustentamos nos últimos 30, 35 anos. Né, e na minha visão, isso tem diretamente a ver com o tema da ética da responsabilidade. Vou dar alguns exemplos. Não é? Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho, definir esse conceito de ética da responsabilidade, a partir da obra de Max Weber, um discurso que ele fez na universidade em 1918, que depois se transformou num texto clássico, Política como Vocação. Todo mundo que faz política, gosta de política, deveria ler esse texto do Max Weber, que aliás ele vem junto com a ciência como vocação. Então, qual era a ideia do Weber? Era se dirigir aos professores, e aos professores ele dizia, olha, não confundam o demagogo e o profeta com o professor em sala de aula. Né? Em sala de aula, o professor ele tem que ser um amante da ciência. Né? O que significa isso? Se ele tem uma teoria sobre qualquer assunto, científica, ou filosófica, ou política, mas existir uma evidência científica, uma descoberta científica, um novo fato, um novo tipo de estudo, que faça com que a sua teoria seja negada, seja contestada, ele tem a obrigação ética, né, de mudar de posição. Quer dizer, que no fundo era um argumento contra o dogmatismo, né, contra a ideologia, né, a discussão que a gente tem hoje da ideologização das escolas. É bom ler a ciência como vocação do Weber. A política como vocação vai na mesma direção, só que ela é dirigida ao líder político. Ele opunha duas formas éticas. A ética da convicção, né, que é uma ética que tende a ser mais dogmática. Né? A gente vê muitos jovens, né, que acreditam profundamente numa ideia, independente da consequência que ela gera. Né? E aí não depende de ideologia isso. Né? Quer dizer, um certo dogmatismo na política. Né? O líder político, aquele que tem a vocação da política, ele precisa ser permeável aos fatos, em primeiro lugar. Ele precisa ter uma abertura de visão de mundo. Né? Se uma tese que ele vem defendendo há muito tempo, na prática, vem se revelando defeituosa, né, vem produzindo maus resultados, ele precisa rever isso. Ele precisa ler literatura, analisar a experiência internacional. Em políticas públicas isso é muito comum. Vou dar alguns exemplos. Assim. Eu acho que uma questão fundamental quando se estuda a ética da responsabilidade, né, pode dizer respeito à maneira como nós discutimos reformas no Brasil, né, e o problema de modernização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, desde a era Vargas, ele cresceu muito. É um Estado que se transformou, gerou a maior carga tributária da América Latina. Né? Então nós temos uma enorme malha de empresas estatais, né? Nós temos uma Constituição feita nos anos 80 muito rígida, né? Que criou uma malha de autarquias, consolidou uma malha de autarquias, fundações de direito público, fundações públicas de direito privado, um processo que vem do regime militar, que foi muito estatista também. Nos últimos 15 anos no Brasil, nós tivemos uma incrível expansão das desonerações fiscais do Estado. O Brasil optou por um modelo de carga tributária alto e desonerações setoriais. Então, tem um estudo do Marcelo Curado e do Thiago Curado, feito por IPEA, que eu gosto de citar, um estudo muito interessante que mostra que entre 2004 e 2013, em 10 anos, foi de 24 para 218 bilhões o volume das desonerações fiscais no Brasil. Coisas do tipo setor automotivo, IPI, Zona Franca de Manaus, que já vinha de antes, mas foi sendo prorrogado, né? E N formas de incentivo setoriais. Né? Muitos já vinham sendo desenvolvidos, mas cresceu muito no Brasil. Então é um pouco assim, nós vemos o país dos grupos de interesse, né? Dos interesses especiais, do lobby, tanto o lobby corporativo, por parte do setor público, que gerou, por exemplo, a nossa previdência profundamente desigual, além de ser insustentável do ponto de vista fiscal, ela é desigual, porque cada categoria é tratada de maneira diferenciada. Né? Até o lobby empresarial. Né? Então, que tinha muito incentivo para ir a Brasília, fazer lobby, financiar campanhas, né? Você teve uma gestão muito política do BNDES. Então, nós viramos o que os americanos chamam de crony capitalism, né? O cronismo. O que é o cronismo? É o capitalismo de compadres. É um capitalismo com grande influência política, de um Estado que intervém muito no mercado. Né? Nós juntamos esse Estado interventor, né,
né, com o financiamento empresarial de campanhas durante 35 anos. Né? Então, o mesmo empresário que financiava a campanha, alguns meses depois ia fazer lobby para obter um regime fiscal especial. Na prefeitura, o mesmo empresário que financiava a campanha, depois ia disputar uma licitação ou obter a concessão de algum serviço municipal. Né? Ou ia buscar um financiamento do BNDES, ou ia disputar um contrato com alguma estatal, quer dizer, cá entre nós, isso não ia dar certo. Isso foi uma grande irresponsabilidade de todos, do sistema político brasileiro, não é deste ou daquele partido. Todos nós imaginamos, de algum momento, ou não nos preocupamos, de que isso podia, nós imaginamos que isso podia dar certo. Né? E em parte no que nós estamos colhendo hoje, óbvio que isso não explica a corrupção. A corrupção vai muito além disso. Mas isto criou o ecossistema dessa relação promíscua entre o público e o privado. Isto alimentou o nosso patrimonialismo brasileiro. Né? Esta crônica, histórica tendência brasileira de um Estado vulnerável ao interesse privado, né? Onde a coisa pública se confunde em grande medida com os interesses os mais variados na sociedade. Né? Interesses setoriais, interesses particularistas, né? Um pouco uma expressão fantástica do Sérgio Buarque de Holanda, na Raiz do Brasil, que é a cordialidade brasileira, onde nós imaginamos que a relação pessoal, que a conversa, que, né, o convencimento, e muitas vezes, às vezes legal, às vezes ilegal. Né? Então, quer dizer, o setor não tem que ir em Brasília fazer lobby para conseguir uma concessão ou um regime fiscal especial. O mercado tem que ser igual, não é? Ou seja, as regras, a concorrência, o mérito precisa prevalecer. Não é? Eu diria assim, este é um grande desafio brasileiro para os próximos anos. Não é? Algo que, aliás, vem sendo acentuado pela ciência política contemporânea. Francis Fukuyama, por exemplo. Ou seja, o Estado precisa ser forte o suficiente e as instituições fortes para resistirem à pressão cotidiana dos grupos de interesses especiais, grupos de pressão. Né? E o Brasil tem sido um Estado historicamente frágil diante dos grupos de pressão, tanto das corporações como dos interesses empresariais. Né? Quando um governante, seja prefeito, governador, presidente, propõe uma reforma, né, que beneficia a toda a sociedade, né, vai enxugar custos, instituições que perderam sentido, reformas que precisam abrir para o mercado em função de novas tecnologias. Nós estamos vivendo isso agora na reforma trabalhista. Aqueles setores entrincheirados, né, por trás desta ou daquela autarquia ou desta ou daquela regulação, reagem de maneira, digamos assim, agressiva. Né? Então você cria o que na ciência política é uma clássica matriz de interesses concentrados versus benefícios difusos. Isso é clássico na ciência política. Né? Porque aqueles que são prejudicados de maneira concentrada no curto prazo, reagem violentamente. Né? Sindicatos agora, está se propondo o fim do imposto sindical. O imposto sindical surgiu lá na Polaca, na Constituição de 37. Né? Então, onde havia nos anos 30, no regime do Estado Novo, a ideia de que o Estado tinha que tutelar os sindicatos, que a sociedade era incapaz de se auto-organizar. E que o Estado, era bom que o Estado controlasse também a sociedade. Né? Bom, mas nós estamos em 2017, será que a sociedade não é capaz de se auto-organizar? Será que os trabalhadores não vão fortalecer os seus sindicatos se voluntariamente decidirem, né, contribuir, caso percebam o valor do que os sindicatos fazem? Né? Bom, estamos com essa reforma. Só que são milhares de sindicatos no Brasil, com interesses concentrados na máquina sindical. Então, aqueles que vão perder, né, as suas benesses ou uma certa situação que os favorece, vão gritar muito alto. Mas a sociedade que vai se beneficiar de maneira difusa e no longo prazo, aplaude muito baixinho, né? Ou fica passiva. Tem que ter muita a liderança política precisa primeiro uma grande conexão com a opinião pública, precisa ter muita convicção em relação ao que propõe. O líder político é, por definição, representante do interesse difuso. Ele precisa pensar em toda a sociedade. Muitas vezes precisa encarar o desgaste. Né? Ninguém mais sabe isso no Brasil do que o presidente Fernando Henrique, quando fez o processo de privatizações, quando fez todo o processo de modernização do Estado, né, o PROER, a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de medidas que afetaram interesses. Né? Tentou fazer a reforma da Previdência à época. Né? O presidente Lula, em 2003, 2004, processo de tentativa, fez uma pequena reforma na Previdência. Ali surgiu rachas dentro do seu próprio partido, houve um brutal desgaste, houve invasão do Congresso. Quer dizer, nenhum político, seja de qualquer partido,
ele vai escapar desta síndrome, deste paradoxo, não é? Do interesse concentrado do benefício difuso. E ele vai, por isso ele precisa de uma enorme capacidade política, ele precisa dessas qualidades weberianas, não é? Da transparência, da convicção, mas a convicção, digamos assim, calma, não é a convicção da ideologia, não é? Tem um paradoxo aí, não é uma ética da convicção conforme ele opunha a ética da responsabilidade, é a convicção entendida como embasada em evidências, não é? A partir de uma reflexão bem feita, a partir de um olhar de longo prazo. Vamos dar um exemplo, o Brasil aprovou uma legislação fantástica, agora no governo do presidente Temer, que é a PEC 55, a PEC do controle do gasto público. Não é? Não existia no Brasil um conceito de restrição orçamentária. Né? O Congresso ia votando despesas, os governos iam aprovando despesas, como se o orçamento fosse infinito. Nós acabamos num enorme déficit público. Né? A ética da responsabilidade é entender o seguinte, você pode aumentar o dinheiro da saúde e o dinheiro da educação, não é? Mas você vai ter que tirar de algum lugar. Ninguém mais tem ética da responsabilidade como as famílias. Né? A gente quer ir para as férias no final de ano, para a Bahia ou fazer alguma outra, um gasto um pouco maior, é preciso tirar de algum lugar. É preciso compatibilizar o gasto da família com a receita da família. Né? Coisas básicas, coisas elementares que no sistema político por muito tempo não existiram. Muito tempo nós criamos orçamentos fantasiosos. Nos estados, nos municípios, na própria União, por falta... Este é o conceito de responsabilidade, que foi introduzido na PEC 55. Não é? E há uma responsabilidade também no debate público, de dizer a verdade. Não é? Se diz, estão cortando o recurso da educação e da saúde. Não é verdade. A PEC não retira recurso de nenhuma área específica da administração pública. Ela apenas diz que existe uma limitação orçamentária que precisa ser respeitada. Né? E uma progressão do orçamento em vista do déficit crônico que o Estado brasileiro apresenta, de que há progressão baseada na inflação do ano anterior. E que, portanto, se o sistema político quiser aumentar recursos para uma área, precisará rever recursos em outra área, a não ser que aumentar a carga tributária, que a sociedade também não deseja, até porque o Brasil já tem uma carga tributária muito alta. Agora, a ética da responsabilidade nos diz o seguinte, se nós aprovamos a PEC do teto, agora precisamos fazer a reforma da Previdência. O Brasil tem um gasto previdenciário em torno de 12% do PIB. Muito acima, isso é um gasto previdenciário similar à Grécia, à Bélgica, os países da OCDE, os países europeus, que tem uma curva demográfica muito mais acentuada do que o Brasil. São países que envelheceram. O Brasil é um país ainda jovem, em processo de envelhecimento. Nós deveríamos ter pela média, pelo padrão internacional, nós deveríamos ter um gasto previdenciário na faixa de 5%, em torno de 5% do PIB. Né? Estamos em 12%. Óbvio que precisamos fazer a reforma. Né? Dói, é verdade. Muitas categorias vão ter que trabalhar mais 5 anos, mais 6 anos, mais 7 anos. A Argentina tem uma idade mínima já de 65 anos, o Chile também. Né? O Brasil ficou para trás nesse processo, pela incapacidade do país de tomar decisões difíceis. No fundo, ética da responsabilidade é a coragem de tomar decisões difíceis. Portanto, ela exige sim decisões difíceis. Muitas vezes ela exige, inclusive, um enfrentamento de desgaste. Né? Mas sem isso não se faz um grande país. Né? Sem isso não se governa. Né? Sem isso eu diria que um partido político não faz muito sentido. Né? Um partido que queira deixar a história, que queira melhorar o país, pessoas que entram na política realmente por vocação, por essa vocação weberiana, por essa paixão, né, por melhorar a sociedade. Né? Para que a política não seja apenas um negócio, um interesse pessoal, né, uma viagem do ego, né? Para que a política realmente tenha um sentido grande, que é o que propugnava Max Weber.